Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Essa noite eu gostaria de deixar uma palavra à amada igreja que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Leremos inicialmente do versículo 1 ao versículo 14. Portanto, Gênesis 22, leremos do versículo 1 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui. Com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus. Portanto, não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua palavra e queremos Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa nos iluminar para que possamos ter o correto entendimento dela. Que o Senhor faça do nosso coração terra fértil para retermos os princípios extraídos da Tua palavra e que possamos praticá-lo em nosso dia a dia. Que o Senhor venha nos exortar, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos edificar e nos consolar para vivermos para a Tua glória. Essa é a oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. É fato, meus irmãos, que temos passado por dias turbulentos. Dias em que vemos o mundo todo mobilizado, travando uma luta contra um inimigo invisível, que, embora ainda não se saiba muito a respeito dele, podemos observar claramente, nitidamente, o seu grande potencial de contágio e de letalidade. Pois até o dia de hoje, aproximadamente 245 mil pessoas em todo o mundo já foram a óbito vítimas da Covid-19. E é sim uma verdade que toda essa realidade, todos esses acontecimentos nos trazem sim grande tristeza. Muitas vezes nos traz até um certo temor. Assim, considerando esse nosso contexto, podemos se afirmar que em alguma proporção estamos sim vivendo momentos nos quais a nossa fé está sendo provada.
assim como Abraão teve a sua fé provada no texto em que lemos inicialmente. No entanto, a partir desse texto, podemos aprender lições valiosas sobre como devemos agir diante desse tipo de cenário e como Deus se coloca diante do seu povo. Devemos ter sempre em mente que o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão. Ele não mudou. Aliás, a imutabilidade é um de seus atributos. Sendo assim, ela é uma virtude que é intrínseca ao seu ser. Assim, meus irmãos, devemos entender que assim como Deus foi para Abraão, Ele também é para conosco, o Deus que nos provê em tempos de provações. Eu gostaria de deixar à amada igreja uma meditação exatamente sobre este tema, o Deus que provê o seu povo nos tempos de provações. Todavia, como eu sempre gosto de fazer, antes de entrarmos diretamente na exposição do texto lido, eu gostaria de trazer o contexto no qual esse texto está inserido. Até porque o versículo 1 do capítulo de número 22 inicia-se com a expressão depois dessas coisas. Assim, precisamos entender que coisas foram essas que antecederam o nosso texto inicial. E eu gostaria de te convidar para nós adentrarmos a essa contextualização do texto lido, para nós voltarmos 10 capítulos. Vamos ao capítulo 12 de Gênesis, o capítulo que narra o chamado irresistível de Deus a Abraão. É importante salientar que a partir do capítulo 12, pelo menos ao que tange o contexto meramente humano, Abraão será o protagonista da narrativa bíblica, até o capítulo de número 25, capítulo no qual será narrada a sua morte. Assim, no capítulo 12, Deus pede para que Abraão saia da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seus pais, para ir a uma terra que o próprio Senhor Deus o mostraria. Nesse chamado, Deus se revela a Abraão e diz a ele que tem grandes planos para a sua vida e para a sua descendência. Mas para que tais planos pudessem se concretizar, ele determina que Abraão trilhe um novo caminho de vida na presença dele. Daí para frente, meus irmãos, nós vemos Deus se revelando a um homem por pura misericórdia. A Escritura não esconde em hora nenhuma que Abraão se mostra como um homem, como um de nós, com seus altos e baixos, demonstrando em certos momentos extrema confiança e em outros momentos certo temor e desânimo. Mas a mão misericordiosa de Deus sempre o acompanha. E Deus, com sua maravilhosa palavra, no momento certo, sempre traz o conforto necessário a Abraão. Além de chamá-lo, no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz a Abraão uma série de promessas no que tange a sua descendência e a uma terra que a sua descendência herdaria. No entanto, logo em seguida, ainda no capítulo 12, vemos Abraão contando uma meia-verdade no Egito porque temeu morrer. E nós sabemos que, no final das contas, uma meia-verdade é uma mentira completa. Neste episódio, Abraão diz a Faraó que Sarai, sua esposa, era apenas a sua irmã. Sarai, de fato, era sua meia-irmã, pois era irmã por parte de pai apenas. Mas lá na frente, quando Abraão mente novamente da mesma forma, fica claro que por conta da beleza de Sarai, eles fizeram um acordo, assim que saíram de sua terra natal, para que onde chegassem, contassem que Sarai era apenas irmã de Abrão, para que outros reis ou outros povos não o matassem exatamente por causa da beleza de sua esposa. Mas veja bem, meus irmãos, no capítulo 12, Deus já havia entregado a maravilhosa promessa a Abraão, de que faria dele uma grande nação, de que engrandeceria o seu nome e faria dele uma bênção. O próprio Deus eterno já havia dito que abençoaria os que o abençoassem,
amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e que por meio dele todas as nações da terra seriam benditas. Ou seja, o Deus criador de toda a terra já havia garantido a vitória e a vida de Abraão até que toda a sua palavra fosse cumprida. E mesmo assim, Abraão teme. Imagina, o próprio Deus entregando tais promessas a você. Você iria temer alguma coisa? Eu respondo que talvez sim, meus irmãos. Por conta da nossa natureza caída, tendemos, em muitos momentos da nossa vida, a nos esquecermos da palavra de Deus e, em muitos momentos, procuramos agir autonomamente, como se Deus não existisse. Seguindo no capítulo 13, Abraão e Ló, seu sobrinho, se separam. A palavra diz que houve uma certa desavença entre os pastores de Abraão e os de Ló. E para que aquela desavença não aumentasse de proporções, eles resolveram se separar. Abraão vai para um lado e Ló vai para outro lado, rumo à campina do Jordão. Nesse mesmo capítulo, ainda no capítulo 13, o Senhor reafirma a Abraão a promessa da terra na qual ele habitaria, junto com a sua descendência, que seria numerosa sobre a face da terra. No capítulo seguinte, capítulo de número 14, Deus concede uma grande vitória a Abraão contra uma confederação de reis que dizimaram vários povos e acabaram levando seu sobrinho Ló cativo. Após essa vitória, nesse confronto, Ló é liberto e Abraão abençoado por Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e paz. Apesar de Melquisedeque ser uma figura um tanto quanto misteriosa na Escritura Sagrada, sabemos que essa bênção que Abraão recebeu de Melquisedeque aponta para a bênção do próprio Deus sobre a vida de Abraão. Após essa extraordinária vitória de Abraão nessa guerra, o capítulo 15 já se inicia mostrando Abraão um tanto quanto desanimado. Deus, de forma didática, se revela mais uma vez a Abraão e mostra as estrelas do céu. E afirma, tão quantas são as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Reafirma ainda que o seu descendente seria um filho biológico seu e da sua esposa Sarai. Por fim, ainda no capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abrão através de uma cerimônia na qual animais eram cortados ao meio e dispostos um à frente do outro. As partes que se comprometiam com suas obrigações nesta aliança deveriam passar entre os animais, no meio daqueles animais. E este ato significava a afirmação de que se qualquer uma das partes quebrasse qualquer uma das cláusulas desse acordo ou dessa aliança, que acontecesse com essa parte o que aconteceu com estes animais. Ou seja, implicava em uma aliança com a própria vida. E o interessante é que Abraão não passa no meio dos animais. Somente Deus passa no meio desses animais em forma de uma tocha de fogo. Após essa extraordinária experiência de Abraão com Deus, no capítulo 16, Abraão parece que se esqueceu totalmente da palavra de Deus para com ele. De forma muito rápida, ele se esquece da aliança que Deus acabara de fazer com ele e, espantosamente, Abraão escuta o conselho de Sarai, sua esposa, que, pretendendo dar uma ajudinha a Deus, pede para que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia Agar. Mas veja bem, meus irmãos, no capítulo anterior, Deus já havia prometido a Abraão que lhe daria um filho biológico dele com sua esposa Sarai. Já ouviu uma história parecida com essa alguma vez na sua vida? Não se parece muito comigo e contigo quando às vezes agimos de forma contrária à palavra de Deus? Quando às vezes nos esquecemos da promessa de Deus para conosco e caímos em pecado?
Foi exatamente isso que Abraão fez. E logo na gestação de Agar, inicia-se um conflito familiar ali entre Sarai e Agar. E mais à frente, após Ismael nascer, esses conflitos vão se intensificando até que mãe e filho, Agar e Ismael, sejam expulsos da casa de Abrão. Logo a seguir, no capítulo 17, Deus mais uma vez reitera as suas promessas a Abrão, muda o seu nome para Abraão, saindo assim de Abrão significando pai elevado e Abraão significando o pai de uma grande multidão. E ainda neste capítulo, Deus institui a circuncisão como um sinal externo da aliança entre Deus e seu povo, portanto, entre a descendência de Abraão. No capítulo 18, Abraão recebe uma linda visita do próprio Deus em sua casa. O relato bíblico nos mostra que eles tiveram juntos um momento de comunhão, onde eles compartilharam uma refeição. E Deus, mais uma vez, neste capítulo, reitera a sua promessa de que lhe daria um filho biológico e que isto ocorreria dentro de 1 ano. É interessante notarmos, a partir dessa narrativa, que Deus tinha Abraão em elevada estima, pois não oculta dele o seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede a Deus por aquela cidade, e a palavra de Deus nos diz, no capítulo de número 19 de Gênesis, que por causa de Abraão, Deus poupa seu sobrinho Ló do seu juízo àquela cidade. Apesar de todos esses acontecimentos, vemos mais uma vez, agora em Gerar, que Abraão, com medo de morrer, conta que Sara é apenas a sua irmã, omitindo essa informação a Abimeleque, que ela era a sua esposa. Deus, em sonho, revela essa verdade a Abimeleque, que repreende Abraão por ter mentido para ele a respeito deste fato. Então, vemos aqui no capítulo 20, mais uma vez, Abraão mentindo e não confiando nas promessas que Deus havia entregado por muitas vezes a ele. Se Deus disse várias vezes a ele que lhe daria uma numerosa descendência, não tinha por que ele temer. Mas muitas vezes, meus irmãos, assim como Abraão, somos dominados pelo medo e deixamos de confiar no todo-poderoso Deus da aliança, ao qual servimos. E finalmente, Isaque, o filho da promessa, nasce no capítulo de número 21. Depois de tanto tempo de espera, depois de tantas indas e vindas da parte de Abraão e Sara, Isaque nasce, como o próprio texto fala, no tempo determinado por Deus. Deus proveu o nascimento de Isaque a partir do ventre de uma mulher já avançada em idade e estéril. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não conhece o impossível. Um Deus que tudo pode, tudo controla e faz tudo no seu tempo, conforme os seus eternos desígnios. E neste contexto, chegamos ao capítulo que eu li inicialmente, capítulo de número 22. Todos esses acontecimentos são as coisas que antecederam o chamado de Abraão no versículo 1 do capítulo de número 22. Então, no capítulo 22, no versículo 1, está escrito que Deus põe Abraão à prova depois que se passaram essas coisas. E aqui eu gostaria de enfatizar a minha primeira aplicação. A primeira aplicação que nós podemos extrair do texto. O nosso Deus não nos isenta de passar por momentos de provações. As provações fazem parte da vida de todo filho de Deus. É mentira a ideia de que a partir do momento que você conhece a Jesus, a sua vida será um jardim de flores. Infelizmente, até no meio cristão, tem se pregado uma teologia triunfalista que afirma
que o seguidor de Cristo só vive de vitória em vitória, que não é acometido por dificuldades ou doenças, por exemplo. No entanto, meus irmãos, isso é uma grande mentira. A palavra de Deus nos garante que Deus não nos tenta, mas permite sim que o seu povo passe por momentos de provações. Podemos passar por dificuldades na ordem financeira, por exemplo. E eu sei que em nosso contexto atual, muitos servos de Deus, servos piedosos, têm passado por esse tipo de dificuldade. Podemos até mesmo, infelizmente, contrair a Covid-19. Mas devemos ter convicção que o nosso Deus, o Deus que tem o exaustivo controle das nossas vidas e tem também esse mesmo controle em toda a história da humanidade. Além disso, Deus sabe o que está passando em cada segundo de nossa prova. Deus está sempre conosco. Precisamos entender também, meus irmãos, que o objetivo da prova é dar discernimento e fortalecer a fé do seu povo. Assim como o pastor Renato disse hoje pela manhã, que os conflitos nos dão oportunidade para crescermos, a prova também é o momento certo para nós podermos crescer diante da presença de Deus. E é o momento certo para nos fazer entender de forma nítida quem Deus é, vendo verdadeiramente como Criador de todas as coisas, como justo juiz, o dono e o mantenedor da vida, o Deus exaustivamente soberano e que não conhece o impossível. E também é um momento oportuno para nós compreendermos quem nós somos e nos vermos verdadeiramente como criaturas de Deus, como pó e cinza, utilizando o mesmo termo que Abraão utilizou para interceder a Deus no capítulo 18, por Sodoma e Gomorra, como seres totalmente dependentes da graça de Deus e do amor desse Deus que governa tudo. Voltando, meus irmãos, ao versículo 1, podemos observar que Deus chama Abraão e ele prontamente responde: eis-me aqui. E é importante salientar a todos que nós, os leitores dessa narrativa, no dia de hoje, sabemos que Deus estava pondo Abraão à prova. Mas ele, naquele momento, não sabia deste fato. Deus, em nenhum momento, fala para ele: Abraão, eu vou te pôr à prova. Deus apenas o chama e ele prontamente responde: eis-me aqui. No versículo seguinte, o versículo 2, vemos Deus explicando o que quer que Abraão faça. Deus fala: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E podemos notar, a partir do texto, que Deus parece provar Abraão de forma intensa. Deus é enfático e utiliza os seguintes termos: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. E ele utiliza esses termos de forma intencional, exatamente para que todas essas informações estivessem fixas na cabeça de Abraão, estivessem muito certas. Deus pede então para Abraão tomar o seu filho Isaque e sacrificá-lo em um monte em Moriá. Quando vemos essa ordem de Deus, quando paramos para pensar sobre essa prova, podemos, por algum momento, pensar que ela parece não fazer muito sentido. Parece uma prova que é desprovida de coerência lógica. Pois como assim? Depois de todas as coisas que Abraão e Sarai passaram, Deus pede para ele sacrificar agora o filho da promessa? Parece não haver muito coerência lógica. Assim também, como parece muitas vezes que essa prova é desprovida de uma certa coerência moral. Como assim? Deus pede para Abraão sacrificar seu filho, um pai sacrificar um filho. Sobre esse suposto contrassenso moral, eu gostaria de esclarecer um fato que é importante que ele seja sabido por todos.
pois o não entendimento dessa premissa básica tem levado muitas pessoas a um erro crasso, principalmente no que se refere ao sentido da vida. Precisamos entender, meus irmãos, que o autor da vida, o mantenedor da vida e o doador da vida é Deus. Ele graciosamente dá a vida e, portanto, ele tem o direito de tirar. Se não entendermos de fato essa verdade, quando a situação da morte chegar em nossa vida aqui na terra, nos revoltaremos contra Deus. E são muitos os que, ao se depararem com a morte, sentem que suas vidas perderam o sentido. Além disso, é justamente a falta deste entendimento o motivo pelo qual tem levado muitas pessoas a negarem a Deus e o seu soberano governo sobre a história de toda a humanidade. Aí, erroneamente afirmam que se Deus não acaba de uma vez por todas com o coronavírus e não impede a morte de tantas pessoas, deve-se negar a existência dele. No entanto, essas pessoas precisam entender que o Deus que nós servimos é o Deus que criou tudo de forma perfeita. Ele é santo e justo. Nós, criaturas, que pecamos contra esse Deus, quando desobedecemos a ele, e por conta da entrada do pecado na humanidade, que existe o sofrimento e a morte. Portanto, meus irmãos, somos nós que pecamos contra o Deus criador de tudo. Nós que constantemente trocamos a verdade de Deus pela injustiça. E mesmo assim, diariamente, somos alvos dessa graça que esse Deus tem manifestado a cada dia sobre nós. Sendo que a única coisa que merecíamos, de fato, de forma inequívoca e definitiva, era somente o seu justo juízo sobre nós. Seguindo, meus irmãos, Deus faz esse pedido a Abraão, e é importante eu colocar que após o pedido de Deus, o pedido que Deus coloca a Abraão para que ele tomasse o seu filho e o sacrificasse, Abraão o obedece rigorosamente em tudo. Nos versículos que seguem, não vemos nenhum questionamento de Abraão. Abraão em nenhum momento tenta argumentar com Deus a fim de dissuadi-lo do seu plano, assim como ele fez lá no capítulo 18, quando tentou interceder por Sodoma e Gomorra. A partir do versículo 3, vemos que simplesmente que após ouvir a voz do Senhor e a ordenança do Senhor, no dia seguinte, Abraão se levanta ainda de madrugada e começa a preparar tudo a fim de cumprir o que Deus o havia solicitado. E aqui, meus irmãos, eu chego em minha segunda aplicação desse texto. Diante dos momentos de provações, devemos permanecer obedientes a Deus. São muitas as pessoas que nos momentos de dificuldade e prova querem resolver as situações com suas próprias forças. Se precipitam e acabam caindo em problemas e em dificuldades ainda maiores. É comum muitas pessoas, nos momentos de provações da vida, colocarem sua fé em homens e logo a seguir acabarem caindo em decepção. É muito comum as pessoas, nos momentos de provações da vida, se afastarem da comunhão com o corpo de Cristo, achando que, não sendo confrontado ali diariamente pela palavra de Deus, sua situação, nem que seja a situação psicológica, melhorará. Mas isso, meus irmãos, em última análise, significa falta de fé no poder da palavra de Deus, que realmente nos constrange, nos confronta, mas também nos edifica, nos direciona ao caminho de justiça. É comum também outras pessoas se afastarem da oração, achando que não fará diferença, mas isso é desobediência. Nos tempos de provações, nós devemos fazer justamente o contrário.
devemos recorrer mais aos meios de graça, ou seja, devemos recorrer à comunhão com os santos ao invés de nos afastar de nossos irmãos. Devemos procurar estar juntos, orar junto com nossos irmãos. Devemos também recorrer mais à oração, mesmo que muitas vezes pareça que Deus não esteja do outro lado escutando, ou mesmo que Ele queira responder a nossa solicitação da forma como nós enxergamos que deva ser respondido. Devemos ainda nos dedicar mais à leitura e à meditação da palavra de Deus, pois através da sua palavra nós entendemos a vontade de Deus para nós. Além de recorrermos mais aos meios de graça durante os períodos de provações, nós não devemos murmurar ou querer determinar que Deus realize tudo da forma que queremos. Nós devemos confiar. Além disso, nos períodos de provações, nós devemos humildemente nos mantermos obedientes a Deus, da mesma forma como nessa história Abraão se mostrou e manteve-se. Então, seguindo o texto, Abraão preparou o seu transporte, a Bíblia diz aqui o jumentinho, levou a lenha para o holocausto e foi para o local que Deus havia determinado. E eu já escutei muito sobre essa história de Abraão, sobre um possível pesar que sobreveio sobre o coração de Abraão nessa partida. Já escutei que em determinado momento Abraão quis desistir de cumprir o chamado de Deus. Já escutei sobre a difícil conversa entre pai e filho durante o caminho até o Monte Moriá. Já escutei também a respeito sobre o drama da noite mal dormida de Abraão. No entanto, meus irmãos, todo esse tipo de abordagem não passa de especulação, pois a Bíblia não entra nesses detalhes. E muito pelo contrário, podemos ver, a partir do relato bíblico, um Abraão extremamente obstinado e resoluto em cumprir a ordem de Deus. Um Abraão que a todo momento confiava que Deus o iria prover se ele se mantivesse firme e obediente. E aqui eu chego em minha terceira aplicação. Durante o tempo de provação, devemos estar confiantes em nosso Deus e crermos que Ele irá nos prover em todas as nossas necessidades. Nessa narrativa, como eu já disse, não vemos um Abraão cambaleante como vimos anteriormente. Não encontramos um Abraão com medo, temeroso. Encontramos um Abraão extremamente confiante e certo que Deus o iria prover. Em especial, podemos observar essa confiança de Abraão em 3 passagens bíblicas. A primeira, no próprio versículo 5, que diz assim: disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a junto de vós. Através desse texto bíblico, nós podemos ver que Abraão tinha a fé que voltaria do monte do sacrifício com seu filho Isaque. Ele confiava no Deus que servia e sabia que no tempo certo ele o iria prover. O versículo 6 diz que foram ao local indicado por Deus, Isaque levava a lenha e Abraão levava o fogo e o cutelo. No versículo 7 nós temos a pergunta de Isaque: Pai, onde está o cordeiro do sacrifício? Pois aqui está o fogo e a lenha. E no versículo 8 nós temos mais uma evidência que Abraão confiava que Deus o proveria. E ele não sairia daquela prova desamparado. Após a pergunta de Isaque, Abraão simplesmente responde: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Abraão, meus irmãos, estava firmemente confiado em Deus. Ele confiava que Deus, no momento certo,
iria prover o cordeiro para o holocausto. E você, como tem agido durante o tempo de crise, durante o tempo de prova? Tem confiado firmemente que o nosso Deus é o Deus que provê? Ou tem tentado resolver através de métodos humanos, com suas próprias forças, quem sabe através de uma Agar? Ou será que você tem fugido da presença de Deus? Ou quem sabe tem murmurado? Enfim, o fato é que a Bíblia nos ensina que nesses momentos, nos momentos de provas, nós devemos confiar que o nosso Deus é um Deus vivo, que provê o seu povo e não esquece o seu povo. Eu queria deixar mais uma evidência bíblica que demonstra que Abraão, durante esse terrível momento de prova, estava confiante que Deus o iria prover. De alguma forma, mas iria. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículos 17, 18 e 19. O texto que fala sobre a galeria dos heróis da fé. Então, Hebreus 11, 17 está assim escrito: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão, pela fé, meus irmãos, cria que Deus ressuscitaria Isaque caso ele chegasse a morrer ali no monte de sacrifício. Assim, amada igreja, aquele Abraão desanimado, que temeu por algum momento ficar sem descendência por conta da avançada idade de sua esposa e por conta da esterilidade de sua esposa, aquele Abraão que por alguns momentos temeu ser morto pelo rei do Egito e também pelo rei de Gerar, foi fortalecido por Deus. E na hora da prova, ele permaneceu firme, crendo que o Deus a quem ele servia o iria prover. Assim também nós devemos agir, meus irmãos. Por mais difícil que a prova seja, por mais que você tema diante dessa situação, por mais sem lógica que pareça este momento, devemos permanecer firmes e obedientes a Deus. E crer que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, não nos desamparará. Pelo contrário, no tempo certo, ele irá nos prover. E o restante da história, todos conhecemos. A partir do versículo 9, é narrado que Abraão e Isaque chegam ao local do sacrifício, o local que Deus tinha ordenado. Abraão, ao chegar ali, o relato bíblico nos diz que edifica um altar, dispõe a lenha no local certo, coloca Isaque no local apropriado para o sacrifício, o amarra e ao estender a mão para imolar seu filho, Deus pede para que Abraão não fizesse mal a Isaque e que naquele momento ele havia sido aprovado por Deus diante da aprovação. O versículo 13 descreve que conforme Abraão esperava, Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Apareceu ali preso entre os arbustos e Abraão o ofereceu no lugar de seu filho. No versículo 14 está escrito que Abraão, após aquela experiência com Deus, chamou aquele lugar de o Senhor proverá, o monte do Senhor proverá. Abraão, naquele momento, certamente reconhece que o Deus que ele serve é o Deus que hora nenhuma desampara o seu povo. Muito pelo contrário. Quando mais precisamos dele, nas horas mais difíceis, devemos crer que ele nos proverá. E para finalizar, meus irmãos, eu gostaria de sintetizar as aplicações dessa reflexão e acrescentar uma no final. A primeira aplicação é: o Senhor, nosso Deus,
Ele é o Deus que provê, mas não impede que seu povo passe por momentos de provações. Sim, enquanto estivermos neste mundo, enquanto não formos livres definitivamente de toda a influência do pecado, devemos ter a ciência de que passaremos sim por dias difíceis, por dias de provas e pelo dia mau. Mas devemos estar sempre confiantes que Deus tem o exaustivo controle de tudo, que Ele é o Deus que provê e está conduzindo todo o curso da história para um fim glorioso, e que o objetivo da prova é fortalecer a nossa fé, para que possamos ser servos mais maduros na presença dEle. Minha segunda aplicação é que diante das provações da vida, devemos ser obedientes. Nos tempos de provações, devemos mais do que nunca buscarmos a face do Senhor nosso Deus. Nesses tempos, devemos buscá-lo mais através dos meios de graça, principalmente através da oração e da meditação em sua palavra, para que o Espírito Santo de Deus nos dê a confiança e a fé necessária para nos mantermos obedientes. E aqui eu gostaria de voltar um pouco ao meu argumento da aparente falta de coerência lógica na prova de Abraão. Ou seja, como assim? Deus pede para Abraão sacrificar o filho da promessa após tanto tempo esperado. Em muitos momentos de nossa vida, meus irmãos, acontecem algumas situações que naquele exato momento nós não entendemos e achamos que é algo ruim para a nossa vida. Situações que muitas vezes nos trazem certo sofrimento e parecem não fazer qualquer sentido. No entanto, lá na frente, quando nós saímos do momento de prova, quando nós saímos ali do olho do furacão, nós entendemos que realmente tudo aquilo que passamos foi útil para o nosso crescimento em algum aspecto de nossa vida. Entendemos que Deus conduz a nossa vida e o curso da história humana para um fim glorioso. Deus escreve, inclusive, a história humana como um mosaico. Quando você está perto dele, você não entende a conexão do todo. Mas quando você se distancia um pouco, você compreende a beleza daquela obra. E é importante nós termos a ciência dessa verdade para que possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e para que possamos usufruir de uma comunhão cada vez mais profunda com o nosso Deus. A verdade, meus irmãos, é que há uma retroalimentação entre a fé e a obediência. É bem verdade, sim, que a obediência é uma consequência da fé. Se nós cremos, verdadeiramente tendemos a ser obedientes e buscamos a ser obedientes. No entanto, é verdade também que quanto mais buscamos a obediência, quanto mais buscamos crescer em santificação, mais Ele nos dará a fé necessária para que possamos passar pelo dia mau, para que possamos passar pelo dia da prova, por mais incoerente, logicamente, que esse argumento possa parecer. E aqui eu parto para a minha terceira aplicação. Diante das provações da vida, mesmo que pareça difícil, devemos estar confiantes de que o Deus que provê está conosco. Ele está e sempre estará. Devemos confiar nessa verdade. Se você está aqui neste momento, certamente você tem o discernimento de que, apesar das dificuldades que você possa estar passando, Deus tem provido você e Deus tem se atentado às suas necessidades mais básicas. Deus tem suprido as suas necessidades mais básicas. Verdadeiramente, Ele tem sido o nosso Deus provedor. E para fazer uma conexão com a minha quarta e última aplicação desse texto, eu gostaria de voltar ao argumento da prova de Abraão parecer não possuir coerência moral. Como assim? Deus pede para um pai sacrificar um filho? Respondendo a esse questionamento, meus irmãos, e colocando aqui a minha quarta e última aplicação,
a fim de quebrar essa suposta incoerência moral, eu gostaria de afirmar que Deus não pediria algo a Abraão que ele mesmo não fosse capaz de fazer e de realizar. A palavra de Deus nos garante que, além dele ser um Deus que provê, o Deus que provê o seu povo, ele também é um Deus que ama o povo da aliança. E ele ama tanto ao ponto de entregar o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através da obra de Deus, por meio de Jesus Cristo, que verdadeiramente foi imolado na cruz do Calvário, Jesus Cristo não ficou no quase, assim como Isaac, somos enxertados à descendência espiritual de Abraão e somos feitos co-herdeiros das promessas a ele reservada. E seguindo a leitura do capítulo 22, meus irmãos, eu te convido a seguir aí a leitura do capítulo 22 de Gênesis. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. O versículo 16 diz assim, E disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho. Deus jurou por si mesmo. Portanto, ele mesmo é o fiador dessa aliança. E ele jurou o quê? Versículo 17. Que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Deus diz essas palavras a Abraão a partir do momento que ele foi aprovado durante o tempo de provação. E essa grande descendência abençoada por Deus, que é descrita aqui no versículo 17, entendemos que são os filhos espirituais de Abraão. Né? Ele diz, te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Cremos que por meio de Cristo Jesus e através de sua obra salvífica na cruz do Calvário, a igreja do Senhor é feita descendente espiritual de Abraão e é enxertada ao povo da aliança, nos fazendo, como eu já disse, co-herdeiros das promessas que Deus entregou a Abraão, o nosso pai na fé. E por fim, no versículo 8 está escrito, nela serão benditas todas as nações da terra. E o versículo 18 torna este fato, essa realidade mais evidente, pois por intermédio de Cristo Jesus, todas as nações da terra são alcançadas pela graça de Deus. E é por isso que Deus tem parte do seu povo aqui no Brasil, Deus tem parte do seu povo no Japão, nos Estados Unidos, em países da Europa, enfim. O sacrifício de Cristo, que foi verdadeiramente imolado na cruz do Calvário, faz com que povos de todas as raças, tribos e nações se juntem ao povo da aliança. Se você ainda não faz parte desse povo da aliança, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia que o nosso Deus é o Deus que provê o seu povo, principalmente em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus aplique essas verdades em nossos corações. Amém.